Olá, boa tarde. Começa agora o RN Debate na TV União. Vamos falar sobre um assunto que está afetando a economia na capital do Rio Grande do Norte, em todo o Rio Grande do Norte, na verdade, mas sobretudo aqui em Natal, onde há investimentos do governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Todos nós estamos acompanhando a diminuição dos repasses do governo federal, tem atingido a continuidade de muitas obras aqui na nossa capital, sobretudo, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Habitação da Prefeitura de Natal, o Homero Greck. Boa tarde, Homero, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores da TV União. Há uma grande expectativa, né, Homero, em relação ao que o governo federal poderá fazer para minimizar o impacto da diminuição de investimentos, de repasses, e, sobretudo, o que vai acontecer em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Exato. O programa Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele se apresenta basicamente em 4, 5 cidades, algo em torno de 4.000 unidades em construção. Especificamente no município de Natal, nós temos duas frentes, o Residencial Maruim, com 200 unidades, e o Residencial Village, com 1.800 unidades, ou seja, essas 2.000 unidades em plena execução, que estão sofrendo essa possibilidade de paralisação pelas construtoras envolvidas em função do atraso no repasse dos pagamentos das medições já executadas, que no caso específico de Natal importa num valor aproximado de 16 milhões de reais já medido e 4 milhões e meio aproximadamente de serviços a ser medido essa semana, ou seja, o passivo do governo federal com as construtoras de Natal é algo em torno de 20 a 21 milhões de reais. E aí, em função desse atraso no repasse, as construtoras chegaram a um ponto limite que não tem mais como, não tem mais estrutura, não tem mais capital para tocar essas obras. E optaram por uma paralisação, certo? Essa semana deverá ser dado aviso prévio em Natal a algo em torno de 2.000 trabalhadores. Isso tem um impacto social gravíssimo, sem contar que aproximadamente iriam ser contratados mais 500 operários para as novas fases de execução. E a Prefeitura de Natal, enquanto parceiro desse processo, haja vista que a gente participou da concepção inicial do projeto e da destinação final dos beneficiários, a gente fica bastante apreensivo com esse quadro, mas ao mesmo tempo esperançoso de que haja uma solução. As construtoras estão abertas ao diálogo, a negociação passa, segundo o próprio Sinduscon já apresentou, por uma série de fatores que já foi apresentado ao Ministério do Planejamento, ao Ministério das Cidades, e que nós entendemos que é plenamente possível, Alex. O primeiro deles seria como resolver essas faturas já em atraso. Então, o que as construtoras querem são definições em que dias e em que datas esse passivo será pago e como vai ser o comportamento daqui para frente. Ou seja, que garantia eles têm de que os serviços executados serão pagos. E, para isso, eles estão dispostos a repactuar os contratos. Ou seja, dilatar o cronograma. Tipo assim, governo federal, você pode me pagar quanto por mês? E em que data? E nessa data terá os serviços executados equivalentes a esse valor proposto. É óbvio que essa dilatação de cronograma vai ensejar mais custos para a obra. E diferentemente de uma obra pública, o Minha Casa Minha Vida ele não sofre reajustamento de contrato. Então, o que as construtoras pediram foi, governo, o prazo que dilatar no cronograma, lá na frente, vamos negociar que valores indenizatórios, que valores de reajustamento serão pagos às construtoras para que a gente possa ter um equilíbrio contratual. Eu estou muito esperançoso que o governo federal acate essa proposta. É um programa dos olhos da presidente Dilma. O Minha Casa Minha Vida 3 está em fases de lançamento e seria uma coisa muito prejudicial ao lançamento desse programa ele ser lançado com essa total insegurança que se configura no Minha Casa Minha Vida 2. Então, ao mesmo tempo da apreensão, vem a expectativa favorável de que esse quadro só precisa aplicação de bom senso para que a gente possa ter a retomada dessas obras e, se Deus quiser, a conclusão dessas 2.000 unidades. O senhor citou aí contatos com pelo menos duas áreas importantes do governo, o Ministério das Cidades, que é onde se dá a política de habitação do governo, e o Ministério do Planejamento, que é onde se tem o controle dos gastos, enfim, a chave do cofre do governo federal. Houve alguma sinalização? A expectativa maior é para que setor do governo
ou, dada a dimensão do programa, se aguarda, se tem expectativa sobre um posicionamento oficial da própria Presidente da República? Veja bem, Alex, um dado muito positivo é que essa situação, ela uniu todas as forças do Rio Grande do Norte. Estiveram em Brasília, toda a bancada federal, debatendo com esses ministérios envolvidos. O governador também acionou o Ministério das Cidades. O prefeito Carlos Eduardo, a semana passada, dentro da sua agenda em Brasília, em 2 pastas, ele discutiu amplamente esse assunto, mostrando a importância dessas obras para o município de Natal. Enfim, um conjunto de forças estão se somando nesse momento, às construtoras e principalmente aos beneficiários dessas unidades, à sociedade natalense, no sentido de que esse quadro se reverta. Por parte dos ministérios, há clara atenção de que isso tem que ser resolvido. O problema é encontrar mecanismos por esse momento que o governo federal atravessa. De que forma, de onde virão os recursos para se ajustar à necessidade integral do Minha Casa Minha Vida. Essa é a chave da questão que eu acho que a área econômica, em curto espaço de tempo, vai achar essa solução. O senhor falou aí, o governo federal ele tem, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, digamos assim, a sua menina dos olhos, uma das suas meninas dos olhos, no que toca aos investimentos sociais do governo federal. Nós sabemos que o governo federal, a União, ela concentra a maior fatia dos recursos que são arrecadados no país. Há uma discussão, inclusive, de repactuação, um novo pacto federativo no que toca à distribuição de receitas e despesas. Sem os investimentos federais, é praticamente impossível se pensar em investimentos em habitação hoje em dia, não é, secretário? Seja da parte do município ou do Estado. Com certeza, Alex, com certeza, até porque o município exerce outros investimentos nesses empreendimentos. Por exemplo, nessa unidade, nesse conjunto do Maruim, por exemplo, ele só foi possível a construção desse empreendimento, em função do baixo custo do valor da unidade, porque o município doou o terreno. Certo? Um terreno extremamente bem localizado ali na Ribeira, que você conhece bem, avaliado em quase R$2 milhões, ele foi doado ao Fundo de Arrendamento Residencial pelo município, onde a prefeitura não mediu esforços para solucionar o problema daquela comunidade de praticamente 7 décadas de sofrimento e que o município doou o terreno. Já no outro empreendimento lá do Village, também o município se faz presente, por exemplo, ao pavimentar quase 2 quilômetros, certo? Com pavimentação e drenagem, o acesso externo ao empreendimento. Agora, para a construção das unidades, é claro e evidente a dependência do governo federal para com esses recursos do Minha Casa Minha Vida para a construção das unidades. E geralmente hoje em dia, os investimentos são através de contrapartidas como doação de terreno. Exatamente. Vamos lá, e trazendo ainda para a situação atual, Homero, o presidente do Sinduscom, o Arnaldo Gaspar Júnior, ele tem liderado esse processo, é o papel efetivo que ele tem que desempenhar em relação a essa expectativa que se gerou diante desses atrasos, nesses repasses. Mas o que se pode ser feito é estribuchar, né? Tudo se depende da posição do governo federal e não há outra expectativa que se possa ter em relação a isso, né? O presidente Arnaldo Gaspar exerceu muito bem o seu papel enquanto líder desse segmento da construção civil, desempenhando com brilhantismo. Esteve em Brasília também em nome dessas construtoras. E veja bem, Alex, o que podia ser feito, né, pela sociedade empresarial, pelas forças políticas, efetivamente já foi feito. Né? Já foi feito todo tipo de apelo, de sensibilidade ao governo federal. E volto a repetir, nós estamos com expectativa favorável de que nesses 10, 15, 20 dias se ache uma solução, se ache recursos de alguma outra área que possa exatamente contemplar o pagamento desse passivo, que essas obras possam ser recomeçadas dentro de um prazo mais dilatado e que a gente tenha como consequência disso apenas uma dilatação do cronograma, mas a garantia de que essas obras estarão concluídas com certeza o ano que vem. O município ele tem como arcar, digamos, num quadro mais adverso que possa surgir dessa situação, a demissão de 2.000 trabalhadores, 2.000 pais de família, digamos assim. São talvez 2.000 famílias que fiquem desassistidas na parte social. Caso isso se concretize, há alguma política do município para
para minimizar o impacto social ocasionado por esse problema? Veja bem, Alex. É uma seara que não é diretamente a sua, mas como está dentro do exatamente. contexto Veja do bem, problema, o município, através da Secretaria de Assistência Social, ela tem um departamento exatamente de geração de emprego e renda, onde ela atua em vários outros segmentos específicos, inclusive no segmento da construção civil também. Mas o carro-chefe hoje da construção civil, efetivamente, é o Minha Casa Minha Vida, que onde demanda um pessoal qualificado em várias atividades, em que, se houver partir para essa pior situação, vamos dizer assim, de uma paralisação integral do problema, terá efetivos reflexos com relação a esse nicho de trabalhadores, com certeza. O senhor é da Caixa, o senhor pertence aos quadros da Caixa Econômica Federal, portanto, que é uma instituição financeira que há muito tempo trabalha com habitação, né? Tem um know-how já aí grande nesse setor. O Minha Casa Minha Vida, ele criou aí um mercado, digamos assim, incentivou um mercado em que, sobretudo as pequenas construtoras, cresceram bastante, né? Você tem um quadro do crescimento do número da construção civil nesse período, devido ao Minha Casa Minha Vida? Veja bem, números eu não tenho. O que eu posso dizer, Alex, é que ao longo desses 33, 34 anos de Caixa Econômica Federal, posso assegurar, sem sombra de dúvida, que esse é o melhor programa habitacional concebido pela sua simplicidade, pela falta de burocracia, desde o extinto BNH. Né? Nós já convivemos com várias políticas de habitação que tinham seus entraves, que tinham as suas dificuldades, e o Minha Casa Minha Vida veio trazendo essa relação direta, Caixa Construtora, no modelo simplificado, em que tudo correu às mil maravilhas até dezembro do ano passado, quanto à análise de projeto, quanto à contratação, quanto à execução, quanto à medição e quanto ao pagamento. Infelizmente, por um ajuste na área econômica, não no modelo. O modelo do Minha Casa Minha Vida ele é perfeito. O que nós estamos atravessando agora é um momento de dificuldade exclusivamente de ordem financeira, pelo governo federal, né, que traz reflexo no programa. Então, o programa em si, ele efetivamente não temos o que reclamar, não temos o que dizer, o que a gente torce é que se ache uma solução e que se lance, como prometido pelo governo federal, o Minha Casa Minha Vida 3, onde para Natal nós já temos, só para você ter conhecimento, nós já temos projetos apresentados à Secretaria de Habitação, analisado pelos nossos técnicos, com terreno ofertado pelas construtoras, ou seja, as construtoras acreditando no programa, nós temos quase 6.500 unidades em condições de ser contratado amanhã, se o Minha Casa Minha Vida 3 for lançado, e for lançado com a segurança que as construtoras precisem ter. Nós tivemos o Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, é o que está sendo executado agora, e agora a possibilidade do Minha Casa Minha Vida 3. O que é que mudou de um projeto de um programa para o outro, Homero? O que mudou foi tipologia das unidades, elevação dos valores de um modelo para outro. Minha Casa Minha Vida 2 já está no valor de 61 mil, quando no Minha Casa Minha Vida 1 era em torno de 50. Estima-se que no Minha Casa Minha Vida 3 o valor da unidade já venha superior a 70 mil. Agora, é bom frisar, Alex, infelizmente, que Natal tem um déficit habitacional de 46 mil unidades, aproximadamente. A que se deve a propósito esse déficit elevado, secretário? O crescimento da população se deve efetivamente a que não foi uma política bem trabalhada ao longo dos últimos anos. Natal perdeu uma oportunidade muito grande quando do lançamento do Minha Casa Minha Vida, em 2009, quando nesse período de 2009 a 2011, no Minha Casa Minha Vida 1, Natal tinha uma meta de 5 mil unidades, ou seja, tinha estoque garantido, tinha recursos garantidos, aproximadamente 25 milhões de reais, e um único investimento não foi feito. Faltou esse trabalho, vamos dizer assim, esse envolvimento maior com a classe da construção civil para que os projetos aparecessem. E a desculpa na época é que não havia área, e está se mostrando hoje que há, na medida em que no Minha Casa Minha Vida 2 nós contratamos 2 mil unidades, porque era o nosso estoque, infelizmente, e já temos 6.500 unidades em condições de contratar no Minha Casa Minha Vida 3. Então, infelizmente, Natal foi penalizado, né, ao longo dessas duas edições do Minha Casa Minha Vida 2, quando poderia ter algo em torno já de 7 mil a 8 mil unidades contratadas, e estamos apenas com 2 mil em execução. Bom, vamos torcer, aguardar que os melhores resultados possam vir aí dessa expectativa em relação ao programa.
Secretário, eu queria agradecer a gentileza de sua participação hoje aqui no RN em Debate. Eu aqui agradeço, Alex, com a expectativa ainda extremamente favorável de que o bom senso prevaleça, de que o governo federal consiga encontrar mecanismos de resolver o pagamento desse passivo e de equacionar esses contratos durante o prazo da sua construção. Obrigado, secretário. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.